Então, né, mais uma vez, boa tarde, assim, né, para quem está na América Latina, mas boa noite, né, para quem está na Europa. Já sei que está tarde aí, já são 8h25, né, mas com a graça de Deus nós não vamos nos estender muito, tá bom? Prometo para vocês. Eu me chamo Ellen, trabalho aqui na assistência comunitária. Antes eu trabalhava somente com as difusões e o arquivo da comunidade de vida, que eu vou falar também um pouquinho hoje, né, sobre o arquivo. E hoje também, assim, né, estou com essa missão de acompanhar algumas missões do exterior para estar ajudando a Silvinha, assim, né, nesse tempo. É uma grande alegria, né, estar com vocês. Eu sou membro da comunidade Aliança, né, já fui da comunidade Vida, mas eu estou na Aliança, né, eu não tenho tal, mas eu sou D2, assim, né, recebi minha resposta semana passada, né? Eu vou ter a minha missa em breve, se Deus quiser. Eu sou D2 da Comunidade Aliança, assim. Então é isso. Essa sou eu, né? Essa é quem eu sou. Moro aqui mesmo em Aquiraz, aqui bem próximo da Diaconia. E aí, assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida fraterna, o setor do arquivos e os sinais. Nós iríamos começar o nosso treinamento falando sobre a secretaria comunitária, mas a Patrícia precisou ir para Fortaleza, então eu antecipei, né, a minha apresentação que seria somente semana que vem. Então, na próxima semana, a Patrícia vai estar conosco, assim, né, para falar um pouco sobre as secretarias comunitárias, assim, né, explicar, né, falar, abrir realmente essa introdução da secretaria comunitária. E aí, né, assim, né, para abrir, eu vou falar diretamente logo da vida fraterna. Vou apresentar para vocês um slide, assim, né? E aí, se vocês puderem me falar se estão vendo, se está tudo ok. Eu agradeço muito, porque quando eu for para o slide, eu acho que eu não vou conseguir mais ver vocês. Eu vou estar compartilhando aqui para vocês o slide. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá tudo tranquilo? Não? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Agora estão Tá vendo? tranquilo. Dá para ver? Sim, Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar agora, as meninas de Braga? Dá para ver? Ainda não? Vou compartilhar de novo para vocês. Pronto. Agora elas estão vendo. Então vamos lá, né? Assim, falar um pouco sobre a vida fraterna, né? E aí, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre a missão da Secretaria Comunitária, né? Só vou dar essa introdução, né? Qual é a missão da Secretaria Comunitária, assim, né? Qual é o papel, assim, hoje da Secretaria Comunitária, né? A missão da Secretaria Comunitária local, ela tem como missão estimular o ser família, colaborar com a unidade, ser um lugar de acolhimento e amparo a comunidade local, animar a partilha de bens e dos dons para auxiliar os irmãos na sua missão e necessidade. Então, a nossa missão hoje, como secretaria comunitária local, é estimular o ser família, assim, né? Nós somos as primeiras, né? As CS que estimulam o ser família, assim, né? Colaboram com a unidade da comunidade de vida e aliança, assim, né? Com a nossa missão mesmo. E aí nós somos esse amparo, assim, né? O responsável local para estar ajudando, assim, né? Nós somos um braço do responsável local, a ajudá-lo a essa vivência da vida fraterna. E aí, falando dessa vida fraterna, assim, né, nós vamos entrar nela agora, né? E o que é, assim, né, a vida fraterna? O que é esse setor da secretaria comunitária, né? A secretaria comunitária, ela tem alguns setores, certo? O setor da fraternidade, que é o setor da vida fraterna, o setor financeiro, o setor de arquivo e o setor saúde. E aí nós vamos entrar realmente nesse setor agora, né, que é o setor da vida fraterna. E o que é a fraternidade, assim, né? Nos estatutos da comunidade diz que a fraternidade ela seja fecunda em todo o corpo da comunidade. Então, para isso, assim, né, nós somos essas primeiras, assim, né, a fazer com que esta fraternidade nas missões ela seja fecunda no corpo da comunidade. E aí, né, qual é a característica que nós, da Secretaria Comunitária, devemos ter para servir na fraternidade?
E aí, adentro, assim, né, nós, como secretários, porque hoje aqui no Brasil, na maioria das secretarias comunitárias, nós temos pessoas em cada setor. Talvez no exterior, aí onde vocês moram, não tem como ter uma pessoa em cada setor. Mas é muito importante, assim, né, que você tenha uma pessoa realmente lhe ajudando também, que seja esse braço na secretaria comunitária, assim, né? Que seja essa pessoa que lhe ajuda na vida fraterna. E assim, né, qual é a característica, né, essencial que o irmão que sirva no setor da fraternidade tenha um bom relacionamento com as autoridades, com os irmãos. Essas autoridades, assim, né, ela não é somente ao responsável local, mas também as autoridades que falam como formador comunitário, tanto da comunidade de vida como os formadores comunitários da aliança, certo? Demonstrando-se atencioso, responsável e organizado em seu serviço. E, além disso, deve buscar comunhão com o secretário comunitário local e com o governo geral. Aqui nós temos nessa comunhão com o secretário local, porque existe a pessoa que sabe somente no setor da vida fraterna, assim, né? Então, se hoje você tem essa pessoa, ela precisa estar realmente em comunhão com você, porque vocês caminham juntos, assim, né, nessa vida fraterna, nesse crescimento da vida fraterna na missão. E aí nós temos algumas atividades, assim, né, que nós podemos fortalecer os laços da fraternidade e cuidado dentro da comunidade. E quais são, assim, nessas atividades? Primeiro ponto, assim, né, que nós temos é promover ações que fortaleçam a vida comunitária, a fraternidade e o espírito família de Sexalom. Então, essa é a nossa primeira missão, assim, né, a primeira atividade dentro da vida fraterna, assim, né, promover essas ações que favoreçam, assim, né, a vida comunitária, né, que fortaleçam a nossa vivência do ser família, comunidade de vida e comunidade de Hola, aliança. hola. ¿Será que se puede hablar un poquito más despacito? Posso sim, Bueno, posso. gracias. Nosso segundo ponto. Nós precisamos criar oportunidades para fortalecer a convivência fraterna usando a criatividade. E aí, nesse ponto, né, de criar oportunidades para fortalecer a convivência fraterna, é muito importante que sejam com características próprias da nossa missão. Nós não podemos chegar e dar para vocês, olha, faça isso na secretaria comunitária. Vamos nos reunir hoje, né, como células, comunidade de vida e comunidade de aliança, e vamos fazer um circuito, assim, né? Vamos fazer uma coinonia com circuito. Porque tem que ser algo próprio da sua missão. Assim, né? Vocês precisam criar essas oportunidades e entender, assim, né? O que é que os nossos irmãos da aliança gostam de fazer, assim, né? Nós, quando comunidade de vida, vamos para uma missão, nós vamos nos adaptando àquela rotina ali, né? Aquela vivência do irmão, dos irmãos da aliança, assim, né? Também da cidade, daquele local que nós estamos. Então, nós podemos olhar, assim, né? E dizer, o que é que favorece, assim, né? A vida fraterna, na nossa missão, né? O que que nós podemos fazer? Então, é importante, assim, né? Que essas oportunidades, elas sejam feitas de acordo com onde você está, assim, né? Se você hoje, na comunidade de aliança, só tem irmãos mais velhos, a gente não pode fazer um circuito, porque os irmãos mais velhos não vão gostar. E na próxima coinonia que tiver, eles nem vão ficar animados, assim, né, para ir. Então é importante, assim, né, entender o que é que nós podemos fazer. Se é só um movimento, assim, né, realmente com convivências, com comida, assim, né, pratos típicos da região. Então vocês podem fazer esse discernimento, assim, né, em todos os momentos, né, de fraternidade que vocês forem tendo. Terceiro ponto, né? Animar a partilha de bens e dons, para que todos se sintam acolhidos e participativos. E esse é um dos pontos que nós falamos muito, assim, né, na Semana da Unidade, porque é onde nós nos reunimos, né, naquela semana que já está chegando, é próximo mês, né, em junho. E aí nós sempre animamos assim, né, a fazer um dia na célula comunitária que os irmãos partilhem os seus dons, assim, né, que façam aquilo que saibam fazer para ajudar, né, uns aos outros. Então é importante que a gente viva esse movimento, assim, né, de animar a partilha de bens e dons. Quarto ponto, apoiar os irmãos em momentos difíceis, especialmente durante a Páscoa de algum parente, demonstrando solidariedade. E aí, nesse ponto, né, que nós
se nós tivermos na nossa missão, assim, né, algum irmão da aliança que teve um parente que faleceu. É importante, assim, né, nós como irmãos que somos fraternos, assim, né, que somos responsáveis pela vida fraterna, assim, né, dar esse apoio, né, contar com a oração de todos os irmãos para este movimento, assim, né, para que nós possamos estar rezando pela alma do ente querido. E aí, sobre este ponto, né, a gente também é recomendado, assim, né, que a gente envie flores, coroa de flores, assim, né, para ajudar também, assim, né, o irmão da comunidade local, assim, né, com para que ele se sinta família, assim, né? Nós, como comunidade, enviamos ali, né, uma coroa de flores para aquele funeral, assim, né, para que o irmão se sinta família, assim, né? E também para que as pessoas entendam que nós somos uma família, assim, né? Talvez hoje nós tenhamos irmãos na comunidade de Aliança, onde só ele é da comunidade, né? Os familiares não são. Então, para que eles também entendam, né, que essa pessoa também que é da família deles tem outra família, assim, né, que é o Shalom, assim, né, que está junto apoiando. Próximo ponto, né? Vivenciar o amor por meio de ações concretas de acolhimento, assistência e serviço às necessidades dos irmãos. E aí é muito importante, assim, né, nesse ponto, essa comunhão com os formadores responsáveis pela equipe de fraternidade, assim, né? Tanto da célula comunitária, mas também como da casa comunitária, assim, né? É importante que os irmãos entendam, assim, né, que no meio das necessidades nós continuamos sendo família. E que por mais que ele realmente esteja necessitado assim de um bem material, assim, né, de algo que nós não conseguimos dar, nós conseguimos dar algo que é o amor. Então é muito importante assim, né, nós sermos esta ponte assim, né, esse meio assim, né, que ajudam mesmo os formadores, né, a vivenciar o amor em ações concretas de acolhimento. E o último ponto é comunicar a necessidade dos irmãos à comunidade, como meio de saná-las através da partilha fraterna, como questão de emprego, saúde, imóveis, entre outras, para promover a partilha e o apoio mútuo. Essa questão, né, comunicar essa necessidade aos irmãos da comunidade não é para expor, assim, o irmão, né? Mas para que a gente possa dar esse suporte, assim, né, através da vida fraterna, para que ele encontre alegria, assim, né, no meio das dificuldades. Próximo ponto, né, próximo passo que nós vamos falar. É um vídeo, certo? Vou passar aqui para você. Vou botar de novo, que é muito rápido, ele é bem pouco, para que a gente veja melhor. Então, né, a gente viu um pequeno vídeo, assim, né, de formigas, mas que elas estavam todas juntas indo por um caminho e tinha uma pessoa que estava ali, né, uma pessoa não, outra formiga, assim, né, que observava aquele movimento. Mas e aí vem, né, um tamanduá e tá no ciclo da vida, assim, né, é normal que ele se alimente de formigas. Mas o que eu quero trazer, assim, né, com esse vídeo, assim, né, que nós assistimos assim de simples formigas assim, né? Mas é que quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, né, nós conseguimos combater as dificuldades mais facilmente, assim, né? Nós conseguimos realmente ajudar uns aos outros, né? Tem aquela música da comunidade que diz assim, né, como é bom e agradável para irmãos viverem unidos. Então, é muito bom assim, né, quando nós somos família, né? Quando nós estamos uns com os outros, né? Quando nós sabemos, assim, realmente viver essa complementariedade do carisma, assim, né? De estarmos juntos. Então, que essa seja a nossa ação, assim, né? De estarmos juntos, de estarmos unidos, assim, né? De sermos realmente família uns com os outros, de nas dificuldades, né? Nós sermos esse braço, assim, né? Que puxa os irmãos, assim, né? Que estão lá juntos em todas as dificuldades, para que eles também realmente tenham esse apoio, assim, né? Da comunidade. Nós somos eixos, assim, né? E o outro ponto, assim, né, que eu quero falar para vocês dentro da vida fraterna
é a responsabilidade das equipes de fraternidade, tanto nas células como nas casas comunitárias. É muito importante, assim, né, a gente entender que nós também somos esses braços para as casas comunitárias, né, nesse quesito, tanto como saúde, né, mas também dentro da vida fraterna, assim, né, alimentar, realmente fomentar essa via de fraternidade nas casas comunitárias. Aí, Ellen, mas eu sou da comunidade Aliança, né? O que é que eu faço, assim, para fomentar, assim, né, essa vida fraterna também dos irmãos da comunidade de vida, assim, né? É estar próximo, assim, dos irmãos, né? Entender a casa comunitária, né? Como é que tá a rotina, assim, né? Se tá tendo esse movimento de coinonias e tudo, é muito importante também, né? Você que é secretário da Comunidade de Aliança, também entender, né, que faz parte, né, da Secretaria Comunitária, do setor da fraternidade, esse movimento, assim, né, da fraternidade nas casas comunitárias, assim, né, de ver com o formador comunitário, assim, né, se as equipes mínimas, assim, né, da fraternidade, ela está acontecendo. Vamos lá, né, o representante da equipe fraterna deverá auxiliar o formador comunitário em todos os aspectos da vida fraterna sendo, sendo ele entre o secretário, as células e a casa comunitária. Na comunidade de vida e aliança, né, esse irmão é nomeado pelo formador comunitário, que aí ele vai representar a fraternidade nos seguintes aspectos. Então, é importante nós sabermos, né, que nós não nomeamos ninguém assim, né, para ser o coordenador da vida fraterna na célula, na casa comunitária, assim, né? Isso é papel do formador comunitário. Nós somos estes que vamos auxiliando as pessoas da vida fraterna, assim, né? Responsável. Ponto número um, assim, né? Animar as manifestações de fraternidade durante a vivência vocacional, especialmente em momentos de lazer, encontros, partilhas e passeios, com o objetivo de fortalecer a alegria, o convívio e o conhecimento entre os irmãos. E aí vamos lá, assim, né? Dentro da Secretaria Comunitária, nós somos responsáveis pelo lazer da grande comunidade, e é muito importante, assim, né, que quando a gente fizer na nossa missão, né, o lazer da grande comunidade, nós tenhamos também pensados em alguns movimentos de fraternidade, assim, né? Não é só estarmos juntos, porque às vezes a gente se reúne até num lazer, né? Estamos juntos lá, mas nós não pensamos em nada. E aí, nós vamos pensar em quê, assim, né? Qual vai ser o momento que nós vamos estar juntos? É só na bênção dos alimentos que nós preparamos? Não, assim, né? Vamos pensar em algo, assim, né? Para que realmente tenha esse movimento de fraternidade nos nossos lazeres, né? Também, dentro das células comunitárias, é muito importante que existam as coinonias, das células comunitárias. Talvez seja só uma célula comunitária, né, na sua missão. Mas é importante, assim, né, que existe esse movimento, assim, né, da coinonia da célula comunitária. E a coinonia da célula comunitária, se na sua missão só tiver, né, uma célula, ela ainda não é o lazer da grande comunidade. Por quê? Porque a coinonia, ela é no dia da célula. E o lazer da grande comunidade, nós separamos outro dia, assim, né, para fazermos o lazer. Então, a coinonia, assim, né, é algo, e aí o lazer da grande comunidade é outro momento, tá bom? A não ser que seja discernido, assim, né, também com o responsável local, que a gente não tem nenhuma data no calendário, e nesse dia, né, nós vamos tentar fazer o lazer, assim, mas é realmente muito importante, né, que nós tenhamos outro dia, assim, né, realmente um dia de lazer, e não só uma noite, assim, né, só algumas horas. Promover celebrações festivas para aniversariantes, casamentos, nascimento de filhos, votos perpétuos e ordenações, sempre respeitando as regras de uso de recursos. Essa nossa questão de promover, assim, né, é muito importante quando nós temos aniversariantes na nossa missão, ter aquela pessoa que diga, assim, né, às vezes nós temos um grupo, assim, né, na maioria das missões, temos um grupo que é a CA e CV, e aí nós colocamos lá no grupo, assim, né, hoje é aniversário de fulano, assim, né, e vai todo mundo dando parabéns, né, aí hoje é a missa dos votos perpétuos, né, promessas definitivas, então é importante, assim, né, que tem essas celebrações festivas, né? Dentro também da comunidade, mas respeitando, né? Claro, o uso dos recursos financeiros, porque não faz parte, assim, né, da Secretaria Comunitária
pagar nenhum tipo de aniversário, assim, certo? Aniversários, casamentos, festas, assim, né? Nós animamos, assim, né, que tudo aquilo que nós formos fazer em relação às nossas confraternizações, né, convivências, que nós partilhemos, assim, né? Então, o recurso ele não sai da Secretaria Comunitária. Não existe nenhuma despesa na Secretaria Comunitária referente a estes momentos celebrativos. Aí isso também entra nas missas, assim, né? Que nós temos as missas, aí depois nós fazemos as confraternizações, mas não é de receita própria da Secretaria Comunitária, né? De despesa, a organização assim própria assim das festas, né, de com o valor do escritório eu vou comprar o bolo, né, com o valor do escritório eu vou comprar as bebidas, os descartáveis, assim, né, não é a despesa da secretaria comunitária, assim, né, nós precisamos dividir isso, né, entre os irmãos, né, ver aquilo que cada irmão pode estar contribuindo para as nossas celebrações. Próximo ponto, né? Acolher os irmãos que retornam de missões e apoiá-los em suas necessidades como enfermidades. Nós temos, né, irmãos que vão com uma aliança missionária, assim, né, ou que foram morar em outras cidades. Então, é muito importante, assim, né, dentro da secretaria comunitária, nós acolhermos esse irmão, assim, né, bem, e também saber, assim, né, o que é que ele está passando, assim, né, de dificuldade, enfim. E o último ponto, assim, né, incentivar a comunicação entre todos os membros, usando um quadrante para compartilhar informações básicas de cada irmão, promovendo integração e cuidado mútuo. Aí aqui já aquela questão que eu falei, assim, né? Aquele grupo no WhatsApp, assim, né? Com toda a comunidade, né? Colocando os aniversariantes, né? Colocando também os nascimentos dos filhos, enfim. Essas são as responsabilidades, né? Das equipes de fraternidade, tanto das células e as casas comunitárias. E aí, assim, né, já antes de entrar no arquivo, tem outros pontos para falar, mas eu ainda não consegui colocar diretamente aqui para vocês no slide. Aí eu vou falar, assim, né, rapidamente, qual é, assim, né, o nosso perfil e tudo para essa pessoa. Aí eu vou tirar o slide para que vocês possam me ver. Melhor, não sei se vocês estão me vendo, que eu não estou vendo vocês. Então, assim, né? Qual é o perfil da pessoa, assim, né, que anima a vida fraterna? A gente tem dois perfis, assim, né, que é aquilo que nós entramos na gestão da secretaria comunitária propriamente dita, assim, né? Nós temos o perfil profissional e o perfil comportamental. E aí, qual é, assim, né, o perfil profissional da pessoa que trabalha na vida fraterna, né? É o primeiro, né, a capacidade de organizar, discernir e distribuir tarefas. Então, se vocês hoje têm uma ajuda, assim, né, dentro da secretaria comunitária, e sobretudo, assim, né, para a vida fraterna, né, a pessoa que vai estar ajudando vocês, ela precisa ter essa capacidade, assim, né, de se organizar, de discernir e de distribuir tarefas, assim, né, porque ela não vai fazer tudo sozinha, assim, né, ela vai contar realmente com outros irmãos. Ponto número dois, né, é a responsabilidade. É muito importante, assim, né, que seja uma pessoa responsável. Então, se você é essa pessoa também, né, é muito importante, assim, né, nós contamos que você seja responsável, assim, né, pela vida fraterna. E o terceiro ponto, né, é a liderança e comunicação. Então, nós precisamos, né, ser comunicativos, é muito importante. Às vezes a gente diz que nós temos uma falha na comunicação, né, na comunidade, mas não vamos deixar que isso aconteça, assim, no nosso meio, né, vamos ser realmente comunicativos, né, entre os nossos irmãos. E qual é esse perfil comportamental, assim, né, que o irmão que trabalha diretamente na vida fraterna precisa ter? Primeiro, assim, né, a habilidade de relacionamento. É muito importante, assim, né, que nós consigamos, assim, né, termos uma pessoa que nos ajude, que se comunique com todo mundo, assim, né, que se relacione com todo mundo, assim, né, que não tenha aquele fechamento, assim, né, não, eu não falo com esse irmão, eu não vou falar com aquele irmão, assim, né, mas que seja realmente aberto, assim, né, este relacionamento a todos os irmãos. Segundo ponto, né, atenção e sensibilidade, assim, né, é importante que nós também sejamos sensíveis a isso, assim, né, dentro da vida fraterna. Porque nem todos os irmãos têm o mesmo temperamento, assim, né? Nem todos os irmãos se comportam iguais, então é muito importante isso, né? Terceiro ponto, né, claro, a pessoa fraterna, assim, né?
a fraternidade, o acolhimento, né, a promoção da vida fraterna. Então, é muito importante que a pessoa, assim, né, viva esse movimento da fraternidade. O quarto ponto, determinação. Costuma-se dizer que é muito difícil, assim, né? Nós sabemos que às vezes é muito difícil promover a vida fraterna, né? Mas nós precisamos ter determinação pela vida fraterna, assim, né? Lá nos estatutos diz, né, que nós precisamos, assim, né, ser esse corpo, a fraternidade, esse corpo da comunidade, assim, né? Então é importante que nós tenhamos determinação para que realmente tenhamos uma vida fraterna sadia nas nossas missões. Quinto ponto, criatividade e inovação. Nós precisamos ser criativos, assim, né? Para cada dia mais termos realmente, assim, né? Uma vida fraterna boa, assim, né? Nas nossas missões. E o sexto ponto, né? Uma comunhão com o governo geral. É muito importante, assim, né? Nós também estarmos atentos às orientações dadas pela comunidade, assim, né? Dadas aqui diretamente da assistência comunitária, assim, né? As orientações que são dadas para a formação daquele tempo. E aí, assim, né? Eu vi que vocês estão anotando, mas só para vocês saberem, depois nós vamos estar dando, né? Nós temos um nosso manual. Tudo isso está no nosso manual, assim, né? Mas o nosso novo manual. Então, se você abrir aquele manual antigo, talvez não tenha esses pontos detalhados. Nós fizemos um novo manual. E esses pontos estão lá no nosso novo manual, tá bom? Ainda não foi divulgado, né? Nós não divulgamos ainda porque nós estamos na fase de apresentação para algumas secretárias. Mas até o retiro da secretaria comunitária ele vai estar pronto, tá bom? Sim, está divulgado já para nós. Aí, irmãs, antes de ir para o arquivo, né, da comunidade, que eu já terminei sobre o ponto da vida fraterna, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, né, ou falar, assim, dizer realmente, assim, né, quero escutar se vocês tiverem alguma coisa para falar, porque senão eu passo já para o próximo ponto do arquivo, que é o arquivo, né, nesse dia. Se quiserem perguntar alguma coisa, né, podem perguntar, falar, assim. Não querem falar? Pois eu vou dar continuidade, tá bom? E eu vou agora falar sobre o arquivo, certo? Eu vou compartilhar com vocês mais uma vez a tela para que vocês possam ver, né, os pontos agora que é o arquivo. Vamos lá, assim, né? Para o arquivo da comunidade, né? O setor de arquivo dentro da Secretaria Comunitária, né? Esse é o outro setor. E aí, o que é o setor de arquivo, assim, né? O que é esse setor? O setor de arquivo é responsável por armazenar todos os documentos do membro da comunidade, tanto da comunidade vida como da comunidade aliança. O arquivo da comunidade vida é conhecido como arquivo geral, onde todos os documentos são enviados para a diaconia e organizados de forma adequada. Já nas missões, nós temos a responsabilidade de cuidar do arquivo da comunidade de aliança, garantindo que todos os registros sejam mantidos em ordem e acessíveis. E aí, assim, né, falando um pouco sobre o arquivo geral, assim, né, nós temos algumas irmãs que são secretárias da comunidade de aliança, mas as outras irmãs que são secretárias da comunidade de vida. Então, eu hoje sou a pessoa responsável, né, pelo arquivo da comunidade de vida. Recebo todas as cartas, né, enviadas. E aí, nós aqui sentimos muita falta, assim, né, às vezes também, das cartas de vocês, assim, né, do exterior. Então, é muito importante de que quando tenha alguém assim, né, que venha para a diaconia, que vocês enviem assim, né, todas as cartas, né, se tiverem questionários, porque o arquivo da comunidade de vida, ele é guardado aqui na diaconia, assim, né? Nós temos um espaço próprio para eles. Já o arquivo da comunidade de aliança, assim, né, de responsabilidade de vocês na missão, assim, né? Então é importante que nós também tenhamos um zelo, assim, né, por guardar o arquivo da comunidade de aliança, né? Que tenhamos pastas próprias, né? Que tenhamos o nome assim, né, do nosso irmão lá gravado na pasta, né? Para saber que aquele ali é o arquivo do nosso irmão da aliança. E não fica em qualquer lugar, assim, né? O arquivo. Aí eu vou estar adentrando, assim, né? Um pouquinho a mais sobre essa questão do arquivo.
É a rotina, né, de quem trabalha no arquivo, né? A rotina do secretário comunitário dentro do arquivo. Qual é, né? O ponto número 1. Pastorear se os documentos estão sendo enviados devidamente arquivados, resguardando o sigilo dos mesmos. E o ponto número 2 é providenciar os materiais necessários, pastas suspensas, saquinhos com 4 furos, bem como armário com chave. Porque nós temos essa rotina de trabalho do secretário comunitário, assim, né? Porque também nós temos, na maioria das missões aqui no Brasil, uma pessoa só do arquivo. Então, o secretário comunitário, ele vai pastoreando a pessoa que trabalha diretamente no arquivo, assim, né? Mas é muito importante, assim, né? Se fomos nós que trabalhamos diretamente, nós precisamos tirar um dia, assim, né? Não sei, um dia na semana, de 15 a 15 dias, uma vez no mês, assim, né? Para organizar o arquivo dos nossos irmãos da Aliança. E aí é muito importante, assim, né? Que se tenham esses materiais. Eu até coloquei uma imagem, assim, né? Para vocês entenderem como é que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos pastas como essas, né? São pastas suspensas. E aí dentro nós temos os saquinhos que nós colocamos as cartas, né? Os questionários. Como deve ser o arquivo, né? Da, da comunidade, assim, né? Tem algumas fotos, né? Que nós temos armários, só pastas, assim, né? Uma caixa com as pastas. Temos essa estrutura aqui, né? De arquivo. Talvez hoje você não tenha necessidade de forma nenhuma, assim, né? De ter esse arquivo na sua missão, né? Dessa forma. Porque talvez sejam poucos irmãos. Mas é importante, assim, né? Mesmo que sejam poucos irmãos, que você tenha algum lugar com dignidade para guardar o arquivo dos irmãos da aliança, porque é a vida deles, assim, né, que estão no papel, assim, né, é a carta deles, assim, né, o compromisso deles com a comunidade. Então, é importante que nós tenhamos, né, um local, assim, né, adequado para guardar esses arquivos. E aí, se vocês não têm muitos, a maioria não tem muitos irmãos na aliança, né, a gente tem aqui nessa caixa, e dentro da caixa nós temos as pastas, então é uma opção, assim, né? Que vocês podem ter, mas é importante que essa caixa ela seja guardada em um armário com chave, assim, né? Muito importante. Como deve ser, né? O ponto número 1. O arquivo deve ser um armário de pasta suspensa com chave para arquivar os documentos dos irmãos. Ponto número 2. Cada irmão da comunidade de aliança e da missão precisa ter uma pasta individual contendo os documentos civis, religiosos, vocacionais e possíveis pedidos de socorro à secretaria comunitária. Então, né, além de ter a pasta de cada irmão, né, que é individual, a gente precisa ter esses documentos. Aí no próximo slide eu falo quais são esses documentos para vocês. Ponto número 3, assim, né? Manter organizado um arquivo permanente com os documentos de irmãos desligados e falecidos da missão. Esse ponto, né? Muitas vezes nós temos muitos questionamentos. É o que nós fazemos com os irmãos que saíram da comunidade, assim, né? Com esse arquivo. E os irmãos que faleceram. De forma nenhuma nós podemos queimar esses documentos, certo? De irmãos que saíram da comunidade. E nem dos irmãos falecidos. Nós precisamos ter um local, assim, né? Reservado, assim, né? À parte para colocar os irmãos que foram desligados e os membros falecidos da missão. Tá bom? Em locais diferentes. Ponto número 4. Além das pastas individuais para cada irmão, é necessário pastas para cada tipo de procedimento ou documento. Exemplo, né? Acho que vocês estão escutando aqui o barulho. Muita felicidade aqui na diaconia, né? Exemplo, uma pasta para as listas de presença das missas, uma pasta para as capas assinadas pelo delegado do moderador geral e pelo presidente da celebração. O que é essas pastas, assim, né? Nós temos a nossa pasta de cada irmão, e aí, além dessa pasta, né, para cada irmão, nós temos que ter, em algum lugar separado, todas as nossas listas de presença. Aí, a lista de presença assinada por cada irmão, e também, né, a capa assinada pelo delegado do moderador geral e pelo padre que está presidindo a celebração, né? E uma coisa muito importante, assim, né, dentro das listas de presença das missas.
nós precisamos fazer, assim, né? Uma lista para a comunidade de vida e uma lista para a comunidade de aliança. Oi, Silvinha, você levantou a mão. É só para dizer que a lista ela está disponível no manual. Você pode ir, quando na época das missas, você pode pegar o modelo da lista de assinatura, o modelo da lista de assinatura também do bispo, nas promessas definitivas, no manual. Isso mesmo. É muito importante, assim, né? E se você não está com o manual, na nossa pasta GG comunitária, nós temos, assim, né? Todas as. Temos a lista também, né? Bem separadinho, vocês podem estar pegando lá. Aí é importante, assim, né, que tenha essa lista separada, tanto para a comunidade de vida como para a comunidade de aliança. Por quê? Ah, mas ali é só uma irmã da comunidade de aliança que vai renovar. E são quatro irmãs da comunidade de vida. Mas é porque também você vai enviar para a diaconia, assim, né, para assistência comunitária, a lista, né, dos irmãos da comunidade de vida, certo? Então é importante que seja separado. Ponto número 5, né? Caso ocorra a transferência de um irmão da comunidade de aliança externa para outra missão, o secretário comunitário providencia a transferência do seu histórico vocacional para a nova missão. Aí é uma coisa muito importante, assim, né? O irmão, ele foi para outra missão, certo? Aí que você vai enviar, assim, né? Se ele for para morar lá, que você vai enviar os documentos. Se ele for só como aliança missionária, os documentos dele permanecem na missão, certo? Vocês não precisam estar enviando. Próximo ponto, assim, né? Os documentos que devem constar nos arquivos. Que eu falei, assim, né, que nós precisamos de documentos civis e os documentos religiosos, assim, né, que precisam estar nas pastas. Para a comunidade de vida, né, o que é que nós precisamos? RG e CPF, certidão de casamento, quando o irmão da comunidade de vida casa, assim, né, passaporte, caso o irmão tenha, e nós também precisamos, se o irmão da comunidade de vida, né, chegar a falecer, nós também temos a cópia do atestado de óbito do irmão. Para a comunidade de aliança, assim, né, o que é que nós precisamos ter no arquivo da comunidade de aliança? RG e CPF. E aí, os documentos religiosos, tanto para a comunidade de vida como para a comunidade de aliança, é a cópia do batistério, certo? Aí, por que eu estou falando para vocês também dos documentos que precisam ter na comunidade de vida? Para que você, secretário, pergunte, assim, né, se o irmão da comunidade de vida, assim, né, ele já enviou, assim, né, a cópia do documento, né, do RG e CPF para assistência comunitária. Se na outra missão que ele passou, né, o secretário pegou, senão você é a pessoa que deve enviar, né, essa cópia do RG e CPF, tá bom? E quais são os documentos vocacionais que nós precisamos ter, assim, né, no nosso arquivo? Primeiro, pedido de ingresso no discipulado. Segundo, pedido de promessas temporárias. Terceiro, renovação das promessas. Pelo menos é 5 cartas, certo? Tem alguns irmãos que não vão até o T5, né? Vão além. Mas é importante que nós tenhamos pelo menos 5 cartas dos irmãos. Quarto ponto, né? Pedido das promessas definitivas. Quinto ponto, pedido de noivado. Sexto, pedido de primeiros votos e votos perpétuos no celibato. A saída do celibato, pedido de desligamento, requerimento encaminhados ao conselho local e os requerimentos encaminhados à secretaria comunitária. É muito importante que dentro das pastas dos nossos irmãos tenha esses documentos, certo? Muito, muito importante mesmo, assim, né? Que tenha lá, né, a carta do irmão que pedir para ingressar no discipulado, né, o pedido da consagração, as cartas, né? É importante por quê? Porque ele pediu livremente, assim, né? É importante que nós tenhamos arquivado isso dos nossos irmãos, certo? Aí entra, né, as promessas definitivas, o pedido de noivado, as saídas, né, do celibato, o pedido de desligamento,
muito importante quando o irmão ele sai da comunidade, ele escreve uma carta, assim, né? Pedindo para sair da comunidade. Então, você precisa ter esse pedido dentro da parte do irmão quando ele sai da comunidade. Qual é o destino das cartas e as listas após a missa, assim, né? Primeiro, assim, né? Após a celebração de ingresso no discipulado, as primeiras promessas, renovações e promessas definitivas, os primeiros votos, as cartas dos irmãos da comunidade de aliança permanecem na missão. Já os da comunidade de vida, assim, né? Vocês vão enviar juntamente com uma lista de presença, né? E a capa das missas, assim, né? Para a diaconia, para assistência comunitária. Aí aqui tem até um modelo, assim, né? Que eu consegui pegar, que é a capa, né, da celebração das primeiras promessas. Lá no Drive também tem exatamente a mesma capa e tudo que vocês podem modificar de acordo com a linha. Aí falando aqui, né, mais um pouquinho sobre os documentos dos irmãos que são aliança missionária. Os documentos dos irmãos que são membros da comunidade de aliança missionária, assim, né, devem permanecer na missão de origem. E aí os documentos referentes ao período da missão, assim, né, do missionário, no período que ele estava em missão, a missão onde ele estava vai enviar para vocês. Então, se no caso, né, na sua missão, vocês enviaram, né, alguém como aliança missionária, ao final da missão, né, o irmão, a secretária comunitária envia os documentos dele que teve na missão, assim, né, que ele estava. E agora, né, vamos falar um pouquinho desse procedimento em desligamento, assim, né? Qual é o nosso procedimento como secretaria comunitária quando tem um desligamento? Por ocasião do desligamento de um irmão, o sinal e os estatutos devem ser recolhidos pelo formador comunitário e é repassado para a secretaria comunitária. Então, não é você, secretário comunitário, né, que recolhe o material do irmão, assim, né? A não ser que você seja formador comunitário, certo? Também. Se você é secretário, é formador comunitário. Mas, se você não é formador comunitário, assim, né, não vai ser você que vai recolher os estatutos e o tal do irmão, assim, né? Quem vai recolher é o formador e o formador vai repassar para você. Assim, né, que esse material ele seja queimado. Se você não tem, se o material não tá bom, assim, né? Se você pegou os estatutos e ele tá em bom uso, aí você não queima, mas se ele tiver, assim, já bem riscado, assim, né? Muito rasurado, assim, né? Bem velho, você pode queimar o material. A mesma coisa para o talo, assim, né? Hoje nós temos restaurado bastante os talos, então se você vê, assim, né, que não dá para restaurar esse sinal, você pode queimar, tá bom? Caso o irmão seja da comunidade de vida, você só vai enviar para assistência comunitária a carta de desligamento. Você não precisa enviar para assistência comunitária os estatutos do irmão e o tal do irmão, certo? Fica na secretaria comunitária na missão mesmo. Nós só precisamos realmente da carta de desligamento. E aí um ponto, assim, né, muito importante, que é o perfil da pessoa que trabalha no arquivo da comunidade, assim. Qual é esse perfil, né? Assim como para trabalhar na vida fraterna. Tem o perfil profissional e o perfil comportamental, nós também temos para o arquivo, assim, né? E qual é, assim, né, a competência técnica, assim, né, do perfil profissional? O ponto número 1, domínio de ferramentas de produtividade, como as do Excel e Word. Aí eu vou me deter um pouquinho nesse ponto, porque, assim, né, desde que eu cheguei na assistência comunitária, uma coisa que eu percebi muito, assim, é que é muito importante a gente ter uma lista com os membros da comunidade, assim, né? Hoje nós não fazemos mais o cadastro da comunidade, né? Não é mais nossa responsabilidade. Mas é importante que nós tenhamos o nome de todos os irmãos da comunidade, assim, né? E aí não é ter num papel, assim, né? É importante que você tenha uma planilha, assim, né? Um documento realmente salvo com o nome de todos os irmãos. E aí, né? Se ele é discípulo, se ele é consagrado. É muito importante, assim, né? Que a pessoa que trabalha, ela tem esse domínio. Por quê? Porque você que trabalha com isso, assim, né? Que nós tenhamos, né, o nome de todos os membros da comunidade de aliança, assim, né?
em uma planilha, no Word, para que nós tenhamos um controle melhor, certo? Ponto número 2, né? A classificação e organização dos documentos. É importante, assim, né, a gente separar as cartas, os questionários, né, os documentos civis, os documentos religiosos. Então, é por isso que a gente tem que ter essa organização. Primeiro, para que as pastas elas estejam em ordem alfabética, né? E segundo, né, para essa organização dentro das pastas. O ponto número 3, né? É a sistematização e o controle de arquivos. É importante, assim, né, que nós tenhamos o conhecimento do que tem e o que não tem em cada pasta, assim, né? Eu estou aqui com o arquivo da Maria, mas o arquivo da Maria, ela já é promessas definitivas e não tem nenhuma carta de renovação. A gente precisa entender o que foi que aconteceu, assim, né? Eu sei que você não é o secretário comunitário desde a fundação da comunidade onde você está, né? Da missão onde você está hoje. Aí é importante entender, assim, né? Saber o que foi que aconteceu com as cartas de renovação da Maria, já que ela já é definitiva na comunidade e não tem nenhuma carta lá. É importante, assim, né, que a gente tenha um controle sobre o que tem nos arquivos dos nossos irmãos. E qual é esse perfil comportamental, assim, né, que nós devemos ter? O primeiro é o sigilo e a confidencialidade. E por que esse ponto, assim, né? Não sei se hoje, ainda na missão, vocês têm recolhido os questionários, né? A comunidade tem crescido muito em relação a isso, né? A maioria dos nossos questionários são online hoje. Mas, caso ainda, assim, né, seja o questionário, assim, né, escrito, a própria cunha, o irmão digitou e imprimiu, é importante, assim, né, que nós que trabalhamos com isso, né, sejamos sigilosos em relação aos documentos dos nossos irmãos, também segundo aos pedidos que eles fazem, assim, né, então, nós não temos qualquer pessoa trabalhando no arquivo justamente por isso, assim, né, porque é a vida dos nossos irmãos, assim, né, assim como nós temos aqui o arquivo da comunidade de vida, onde tem a vida dos nossos irmãos da comunidade de vida, assim, né, bem guardado, assim, né? Muito sigiloso. Nós também precisamos ter nas nossas missões, então nós precisamos de sigilo, assim, né? Quando nós recebemos os materiais dos nossos irmãos. A gente sabe, assim, né? Às vezes chega alguma coisa que nós não entendemos o que é, e precisamos ler. Então é importante, assim, né? Que a pessoa que trabalha diretamente com isso, ela seja sigilosa, assim, né? Ponto número 2, né? Disciplina e organização, para que nós tenhamos, né, realmente tudo bem organizado, assim. O terceiro ponto, né, a responsabilidade, que é também um ponto que tem lá no setor da fraternidade, assim, né? Nós percebemos também que a pessoa que trabalha na secretaria comunitária, ela realmente precisa de responsabilidade, assim, né? Quarto ponto, né, a perseverança e a produtividade. É importante, assim, né, que nós tenhamos esse movimento, assim, né? É muito, muito importante mesmo, assim, né? Às vezes nós nos deparamos com um arquivo muito desorganizado. E a primeira coisa que vem, né, para nós é o desânimo. Então, né, vamos assim, né, perseverar, assim, né? Realmente sermos perseverantes para que nós tenhamos em ordem, assim, né, também os arquivos dos nossos irmãos. E o último ponto, né, também é a comunhão com o governo geral. Então, a cada orientação dada, assim, né, de como deve ser o arquivo, se mudar alguma coisa, nós vamos estar sempre avisando, assim, né? Mas passo para vocês que esse, assim, né, a nossa última atualização de como deve ser o arquivo. Então, tudo aquilo que você precisa saber, né? Assim, né, a gente está falando agora, que é a nossa última orientação sobre o arquivo, tá bom? E aí nós temos uma rotina de trabalho, assim, né, da pessoa que trabalha no arquivo. São 8 pontos. Mas aí, assim, né, vocês se não conseguirem copiar agora, não tem problema, eu vou estar passando para vocês esse slide, assim, né? Ponto número 1, assim, né? Se você abriu, né, a carta do irmão, a carta não, a pasta do irmão, e não tem nenhum documento civil, nem religioso, é importante, assim, né, que você desde já vá contactando o formador comunitário, assim, né, e dizer, olha, formador, a gente está aqui com o arquivo da comunidade e nós não temos, né, esses documentos que a Secretaria Comunitária Geral diz que nós precisamos ter, assim, né, no arquivo dos nossos irmãos. Ponto número 2, assim, né, arquivar em pastas suspensas os documentos dos irmãos da comunidade de aliança, com o nome do membro digitado,
organizando os documentos em dois sacos separados, assim, né? As cartas e os pedidos, e a segunda, né, os demais documentos. É importante, assim, né? A gente já falou um pouquinho que nós precisamos dessa organização, mas nós também temos uma organização, assim, né? As cartas e pedidos, né? Que é tudo aquilo que os irmãos escrevem a próprio punho, e os documentos. Terceiro ponto, assim, né? Arquivar as listas de presença e as capas da missa de compromisso dos membros da comunidade aliança em uma pasta reservada para esse fim. Aí, nessa mesma pasta, né, precisa ter todas as listas de presença e capas ao longo da história da comunidade local. Então, é importante, assim, né, que você tenha, né, todas as antigas, listas de presença, assim, né, e capas. Se vocês não têm, por favor, né, comecem a arquivar, que é muito importante, assim, né, nós termos essa história da comunidade local, né, arquivada. Enviar para a Secretaria Comunitária Geral os documentos da comunidade de vida anualmente. Então, né, todas as cartas de renovação, questionário, documentos precisam ser enviados anualmente, certo? Então, se você não enviar há muito tempo, assim, né, prepare-se, né, para enviar, para que eu possa receber, né, os documentos dos irmãos. Ponto número 5, né, enviar para a Secretaria Comunitária Geral as listas de presença e capas anualmente, a mesma coisa, assim, né? O sexto ponto, para os membros da comunidade aliança, né, incinerar os pareceres e questionários do período da formação inicial, quando o membro realizar as promessas definitivas. Primeira vez que eu estou falando sobre essa questão, né, das promessas definitivas, que nós precisamos queimar esses parecer e questionários da formação inicial. Como assim, né? Nós entendemos que vai chegar um ponto que nós vamos ter muitos arquivos dos nossos irmãos, né? Muitos já serão promessas definitivas, e aí nós vamos arquivar tudo, assim, né? Desde o discipulado dele. Não, assim, né? Nós vamos ficar com as cartas, com os pedidos, né? Mas tudo aquilo que for de questionário da formação inicial, todos esses questionários, né? Do discipulado, T1, T2, né? T3, né? Que são os questionários de pedido de renovação ou até mesmo os pastoreios, nós não vamos precisar ter arquivados isso quando o irmão tiver as promessas definitivas, assim, né, por realizar. Nós vamos ficar somente com o questionário das promessas definitivas, caso o tenha, porque talvez não tenha, assim, né, com hoje nesses questionários tudo digital, e com essas cartas juntamente com os documentos, assim, né, que já foi apresentado anteriormente. O sétimo ponto, assim, né? Manter o local do arquivo limpo, higienizado, evitando a deterioração do documento na parte de insetos e etc. Então, é muito importante isso, né? De que onde você tem o arquivo, assim, da comunidade, que ele seja um local limpo, assim, né? Que não tenha bichos e tudo, né? Que não... Você vê que tá dando bicho, assim, né? Precisa limpar para que a gente não perca as cartas dos nossos irmãos e nem o material. E o oitavo ponto, assim, né? Armazenar em um arquivo separado, chamado de arquivo permanente, os documentos dos irmãos da comunidade aliança que faleceram ou foram desligados. É necessário preservar os documentos, sendo a proibição a incineração. Então, nós não podemos queimar de forma nenhuma, como eu falei anteriormente, mas nós precisamos também ter esse local separado, assim, né? Então, essa é a rotina do nosso trabalho do arquivo, assim, né? Nós temos muito trabalho, assim, né? São 8 pontos, mas que realmente são bem trabalhosos e por isso que nós precisamos ter perseverança, assim, né? Para que nós possamos realmente conseguir fazer tudo isso que está aí e fora as outras atividades da secretaria, né? Oi, Silvinha, pode falar. Por isso é importante, né, que nas secretarias maiores, Chile, Braga, Assunção, tenha uma pessoa responsável pelo arquivo, porque eu acho muita coisa para o secretário fazer. Então, é bom que tenha uma pessoa também responsável. Nessas missões maiores, é bom que tenha uma pessoa responsável pelo arquivo. Isso mesmo, gente, é muito importante, assim, né? Se você não tem ajuda, assim, né, de ninguém, chore na sua URL, assim, né? Apresente para a secretaria comunitária.
porque você precisa de uma ajuda, assim, né? A gente tem uma rotina de trabalho, assim, né, do arquivo, que são 8 pontos, assim, né? Mas que vocês vão ver que realmente dá muito trabalho, assim, né? Quando a gente realmente tem uma dedicação e tudo a isso, tá bom? E aí, né, antes de entrar no último ponto, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, assim, né? Sobre o arquivo, que eu vou responder as perguntas, né? Se vocês querem falar algo. Querem falar nada, meu Deus. Então vamos lá, né? Dar continuidade. Se no final vocês quiserem fazer um combo de perguntas, Silvinha também está aqui disponível, né, para responder as perguntas, além da minha pessoa, assim, né? Mas vamos lá entrando nos sinais e cordões. É, os sinais e cordões, certo, gente? Ele não é necessariamente, assim, né? Ele não é um setor da Secretaria Comunitária, né? Na verdade, é uma atribuição. É muito importante, assim, né, que a Secretaria Comunitária entenda que ela tem essa atribuição dos cordões e dos taus, assim, né, dos sinais, que é disponibilizar os sinais e cordões para os membros da comunidade da missão, assim, né? Essa é a nossa atribuição dentro da Secretaria Comunitária em relação a isso, assim, né? Aos sinais, né, aos cordões. Como é que nós devemos solicitar, assim, né? Nós temos um link, certo? Ele está disponível no grupo do WhatsApp. É muito importante, assim, né, que quando nós precisamos, assim, né, de cordões para missão, né, se nós estamos precisando de tal para missão, vocês preenchem esse link, né, eu botei até aqui a foto de como é o formulário, assim, né, assim que abre, ele é dessa maneira, certo? Aí, vocês podem solicitar, assim, né, você sabe que vem alguém para o Brasil, e você não tem nenhum tal na missão. Ah, mas todo mundo já tem tal, assim, né, mas se quebrar um tal, é importante que você tenha outro, assim, né, para disponibilizar para o irmão. Então, que você tenha, assim, né, realmente na missão, né, tais novos cordões, para venda mesmo para os irmãos da aliança, né, e para a comunidade de vida, assim, né, à disposição dos irmãos da comunidade de vida, assim, né, que precisam trocar seu cordão. Então, vocês podem estar preenchendo o link assim que, quando precisarem, né, que tiverem alguém para enviar para vocês. Aí vocês solicitam, né, a quantidade de taus que precisam de cordão, assim, né. O metro hoje do cordão, ele tá 1,50. É real, assim, né? Em real. Se você quiser comprar o rolo em todo, assim, né? Ele é R$ 300, certo? Que aí num rolo ele vem 200 metros de cordão. Aí, uma coisa muito importante, assim, né? Que é informar quando vocês solicitarem qual vai ser a maneira, assim, né? Que vai ser enviado. E quando a gente olha, às vezes tem algumas missões do exterior, né? Então é muito importante avisar pra gente, né? Não, alguém vai pegar na diaconia, assim, né? Ou um irmão tá de passagem, né? Uma pessoa da obra tá indo conhecer a comunidade. E eu tô pedindo para uma pessoa da obra ir pegar, me passando assistência. Então é importante, né? Explicar. Ou alguma autoridade, assim, né? Vem para algum retiro. E aí ele pode estar pegando aqui, certo? Esses sinais e cordões. Aí vocês fazem o pagamento, né, e colocam no formulário. Tem acontecido muito, assim, né? As missões do exterior pagam somente quando chegam aqui, no Brasil, porque já fazem logo a troca, assim, né? A troca de câmbio. Então, é importante, assim, né, que se você vai pagar somente quando chegar aqui no Brasil, você coloca lá no formulário que você vai pagar somente na retirada do pedido. E aí, nós não recebemos pedidos via WhatsApp. Por quê? Porque senão nós perdemos o nosso controle. Hoje nós queremos realmente ter um controle, assim, né, daquilo que nós estamos disponibilizando para as missões anualmente. Então, é importante, assim, né, que você preencha o link para que você realmente seja atendido, assim, né, na sua solicitação. Hoje, a pessoa responsável, assim, né, pelos cordões e tal é a FABERG, né, que também trabalha na Secretaria Comunitária Geral. E nós até falamos, algumas semanas atrás sobre a máquina de restauração, assim, né? Então, se vocês quiserem, assim, né, ter essa máquina para restaurar o tal na missão, vocês podem, assim, né, entrar em contato com a FABERG, né?
para que ela possa tirar as dúvidas de vocês para fazer, assim, né? Como fazer, para comprar a máquina e tudo mais. E aí, como é esse controle na missão, assim, né? Que nós devemos ter? É disponibilizar a venda do cordão para os irmãos da aliança. Aí o valor da venda é conforme o valor que você adquiriu, assim, né? Ele é 1,50 assim, né? Um metro aqui no Brasil. Então, você vai fazer, assim, né? Teste de câmbio e tudo para saber quanto é que você vai conseguir vender, né? O cordão para o irmão da aliança. É disponibilizar para a comunidade de vida, caso seja discípulo ou consagrado. Aí, às vezes, eu tenho muitas perguntas em relação a se, a gente também compra o cordão para a comunidade de vida, como é, assim, né? Sim, nós compramos o cordão para a comunidade de vida, né? E esse valor, ele sai do fundo, ele não sai do escritório, porque é algo que é dado, assim, né? Então, se você vai comprar cordão para a comunidade de vida, ele vai sair do fundo, porque você vai estar disponibilizando para a comunidade de vida. Aí o tal, né, ele é gratuito, caso o irmão precise trocar, assim, né, ou perdeu, é importante primeiro o diálogo com o formador comunitário. Mas nós precisamos, assim, né, estar disponíveis, assim, para caso de troca ou perda de algum tal, tá bom? Aí o tal antigo, ele deve ser queimado, certo? Vocês não precisam enviar para assistência comunitária. Também muitas pessoas achavam que precisavam enviar para assistência para ser queimado, assim, né? Vocês podem fazer o descarte mesmo na missão, tá bom? Queimando, porque é realmente algo sagrado, assim, né? Ele já é abençoado e tudo. E aí também, né, nessa questão sobre a bênção, né, que eu falei, quando o irmão ele vai trocar o tal, é muito importante, assim, né, que seja abençoado. Então, nós temos a oração, né, do tal, ela está dentro dos nossos manuais, assim, né, que falam propriamente dito das renovações, da consagração ali, né, a bênção do tal, mas nós também temos ele à parte dentro do Drive, assim, né, com o nome a bênção do tal. É importante, assim, né, pedir para que o padre dê a bênção do tal, tá? Um padre e um ministro ordenado. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu falei tudo assim, né, que eu precisava estar compartilhando com vocês. Tanto da vida fraterna, né, como também do arquivo e também do setor da nossa atribuição dos taus e dos pardons. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ver vocês agora. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, assim, né, falar? Estou só lembrando aqui de uma coisa que eu não falei, assim, né, para vocês diretamente, que foi sobre os estatutos, assim, né, eu lembrei agora. Nós temos orientado muito aqui no Brasil acerca disso, né, dos novos estatutos, como é que vai ser, assim, né, como é que está sendo. Ainda está em produção nas edições, nós não temos uma previsão ainda, né, para a saída dos novos estatutos. Então, o que é que nós vamos fazer, assim, né, como é que está sendo, qual foi a orientação dada, assim, né? Nós não vamos dar os estatutos para os novos postulantes. Caso na sua missão já tenha acontecido a missa de acolhida do postulante e ele recebeu os estatutos, o que é que nós vamos fazer, assim, né? É importante comunicar ao formador comunitário que aquele não é o estatuto dele oficial, certo? Não é para ser. Porque nós vamos ter novos estatutos e a orientação que Moisés deu é que nós não entreguemos, assim, né? Não disponibilizemos os nossos estatutos antigos para os novos postulantes. Eu sei que tem a questão, assim, ainda de troca, né? Que tem a língua que precisa ainda ser traduzido. Mas essa foi a orientação do Moisés, né? Então, caso, assim, né, tenham novos postulantes que já receberam, né? É importante que o formador comunitário saiba, assim, né? Dessa orientação, que aqueles estatutos não vai ser os estatutos dele, assim, né? Para sempre, né? Vai ser o outro, assim, né? Que ele vai receber futuramente. A gente pode deixar, assim, né? Porque o que a formação orientou para nós é que nós utilizamos os nossos estatutos nas formações. Então, aí, por isso que a gente pode deixar, assim, com eles, né? Mas, caso não esteja sendo utilizado, né? A gente recolhe, tá bom? E aí, quando chegar o novo estatutos, a gente recolhe o do postulante, tá bom? Dos, do restante dos membros, assim, né, dos demais, nós não temos uma orientação ainda, assim, né, do que nós vamos fazer.
certo? Se a gente vai recolher. Até agora nós entendemos que nós não vamos recolher nenhum, porque já tiveram outras trocas de estatutos, e aí nenhum membro foi recolhido. Só foi feito o quê? Assim, né? O membro ele recebeu um estatutos novo, assim, né? E ficou com o antigo. E aí também para esclarecer, né? Como é que nós vamos fazer com a troca dos novos estatutos. Não é de responsabilidade da Secretaria Comunitária comprar os estatutos para todos os membros da comunidade, mesmo que sejam poucos, certo? A compra dos estatutos, ela vai ser orientada melhor para os formadores comunitários, tanto da comunidade Vida como para a comunidade Aliança. A Secretaria Comunitária faz o pedido, normalmente, como ela faz sempre, porém, assim, né, ela não é responsável pelo valor inteiro, assim, né, sair da Secretaria Comunitária, assim, né, vai vir das casas comunitárias, né, vão ser orientadas melhor, mas também na célula comunitária. Então, se você só tem 15 irmãos na sua missão, assim, né, sendo 15 irmãos da Aliança, assim, né, fique claro, assim, né, que não vai ser da Secretaria Comunitária, né, que vai sair esse valor dos estatutos, porque nós não temos esse valor, assim, né, para custear para todo mundo. Atualmente, assim, né, o estatuto está R$ 18, mas nós já sabemos as edições que vai ter uma diferença no valor. Então, se no final do ano passado a sua missão chegou a pedir estatutos, assim, aí o que é que você vai fazer, né, que você não está utilizando esses estatutos? Você vai pagar somente a diferença do valor, certo? Você pagou, comprou 3 estatutos a R$ 18, mas aí você precisava desses três, era para os três postulantes que ingressarem, e aí não vai ser utilizado. O que é que vai fazer? Você vai entrar em contato com as edições e apresentar, né? Eu comprei no início desse ano, ano passado, os estatutos, e aí agora eu preciso do novo. Vou comprar de novo? Você vai pagar somente a diferença, assim, né? As edições, o valor dos estatutos, tá bom? Aí eu acho que é isso. Agora que eu lembrei, terminei de falar dos estatutos. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Então, irmãs, é isso. Muito obrigada. Deixa eu finalizar aqui, né? Interromper a gravação.